Vamos fazer aqui um queridão que todo mundo ama e eu vou mostrar bem devagarzinho pra vocês como é que faz essa pecinha aqui, pra não ter dúvida. E esse aqui, pra quem ainda não conhece, é o Stitch da Angélica, lindão. E vai ter vídeo do especial dele e vamos começar por aqui com o passo a passo bem simplificado dessa peça. Eu limpei o meu molde. Deixei ele bem limpinho, porque tava cheio de pluminha. E aí, quando eu limpo ele, se eu não mostrei esse processo aqui ainda, eu vou mostrar. Mas já quero começar fazendo isso aqui para que vocês tenham consciência do que vocês podem fazer. Eu uso um amido de milho dentro de uma meia, já mostrei para vocês como que eu limpo isso aqui lá no Instagram, mas vou mostrar aqui também depois. E aí, depois o molde fica um pouco meio pegajoso, sabe? Fica um pouco grudento. E por conta do amido. Então, para resolver isso, eu passo um pouquinho de óleo. Óleo não, gente, creme nível. Eu gosto mesmo de passar o creme nível. E aí, eu pego um pedacinho de massa, ó. E vamos enfiando ali dentro. Pra ele tirar o excesso do nível. E qualquer sujeirinha restante do molde. Molde limpinho, prontinho para usar. Eu vou pegar aqui o molde. Vou fazer uma bolinha de azul escuro para encaixar dentro lá do nariz dele. Ó, ainda tava com um pouquinho de creme, gente, ó. Vou fazer de novo para não ficar escorregando. Ficou com excesso de nível lá no fundo. Ó, fiz a bolinha sem rachadura na parte que eu vou usar. Vou pressionar lá. Tirar o excesso, ó. Bem pressionadinho. E a gente vai pegar a massa azul. E a gente vai fazer um rolinho de massa, bem lisinho, tá? E aí, eu vou dar uma achatadinha assim, pra ficar mais fácil de encaixar aqui no molde. Ó, bolinha, você vai sovar bem a massa. Aqui tem textura, gente. Não é minha mesa de trabalho. Ó. Minha massa tá bem firme, vocês estão vendo, né? Que tá dando trabalho pra fazer bolinha com ela. Então, faz isso aqui. E agora, eu vou pegar essa parte lisinha. Vou levar ali. E aí, a gente vai encaixar, ó. Usa uma esteca, um boleador, pra pressionar. Porque essa parte aqui é bem legal pra você machucar o molde, tá? Às vezes machuca com a mão, com a unha, o catoquinho de unha que você tiver pode estragar o molde. Ele é bem firminho e aí na hora que bate ele acaba lascando beiradinhas. Aqui, ó, tirar um pouquinho do excesso. Eu vou pressionar essa massa lá dentro. Pressionar mesmo. Não vou usar bolinha de isopor, que eu não gosto. Aqui na frente, a gente vai pegar um outro pedaço de massa. Esse daqui eu fiz no verde claro, verde água claro. E aí, a gente vai pressionar assim, pra ele ficar mais fininho, pra encaixar ali dentro. E aí, a gente vai pressionar aonde ele tá. Vamos pressionando aqui. Vamos tirando o excesso. E aqui, tá vendo o jeito que ele ficou? Não ficou bonito, né? Vamos pegar o rolinho transparente. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tirar esse excesso aqui. Ó. Rolinho. E a gente vai, ó,
certinho? Aqui atrás, gente, dá pra fazer, ó, de você ir puxando a massa, ele ficar mais retinho possível, ó. Dá pra ficar o mais retinho possível. Só que essa peça aqui, eu vou colocar um angel atrás dele. Então, aqui eu nem vou me preocupar com essa parte. E pra desmoldar, gente, é super, super simples, tá? Eu desmoldei, eu tô gravando especial também, gravando esse vídeo, preciso aproveitar nas duas plataformas, tá? Então, tem que ficar virando o telefone. Terminou de colocar a massa daquele jeito, você vai pressionar aqui, aqui. Tá vendo o narizinho que tá aqui nessa parte? Você vai segurar o molde desse jeito, com a boca pra baixo. Vai segurar aqui. E aí, você vai fazer esse movimento. Abrir e com o polegar, você vai empurrar. Então, você vai abrir e empurrar. Quando você fizer isso, ele vai cair desse jeitinho aqui, ó. Pode acontecer, gente, dele ter ficado com alguma rebarba, tá? Olha como que ele ficou. Na verdade, nu e crua pra vocês. Vou passar aqui o rolinho pra tirar essa marcação. Pra não ficar com defeito. Aqui de lado, só um pedacinho dele aqui que ficou errado, vocês viram, ó? O verde invadiu o espaço do azul. Ai, tinha preto no meu... Tinha preto no meu negócio. Que vontade de chorar. Pincelzinho com água. Ai, gente, saiu. Ó, saiu. Gente, esses pincelzinhos de água aqui é muito bom pra fazer essas coisas, tá? Me livrei do problema. Tudo certinho. Então, agora estamos aqui com o Stitch na hora de colocar os olhos. E os olhos que a gente vai usar nessa peça daqui são os olhos da Geisa. É o Stitch XXG. É o Stitch AXXG. Por quê? Que é o A da Angélica, que é o Stitch da Angélica. A Geisa faz outros olhos de Stitch para outros personagens, de outras pessoas que fizeram molde. Mas o meu molde é o da Angélica e eu vou... Aí, ele vem assim, gente, ó. Vem esse olho de coração, esse aqui, esse e esse. E esse é o que eu mais gosto. Esse é o que eu mais amo. Eu gosto de usar a pinça pra poder encaixar os olhos, porque eu acho que desliza menos. Ó. E aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Ele já tem um encaixe certinho aqui na peça. É um olho enorme, tá? Ele deve ter uns 2 centímetros. Vou até medir. Ele tem 2,5 centímetros de altura, tá? É um olho imenso. Então, você tem que ter um cuidadinho na hora de colocar. E aí, eu coloco ele aqui, ó, na peça. Certinho assim. E agora, a gente vai pressionar, sem dó. Vocês viram que eu não pus bolinha de isopor? Eu nem gosto de pôr bolinha de isopor aqui, porque acho que com essa cabeça aqui, acho que é facinho desse olho cair, tá? Então, com a ponta Ai, gente, da pinça, que é essa daqui é a pinça de cílios, eu vou pressionar, ó. Vou pressionando aos poucos, dando a volta. Pra ele descendo. Não adianta ser empurrado uma vez. Vai aos poucos. Pra ele encaixar. E aí, ele vai fazer isso aqui, ó. Essa beiradinha. E essa beiradinha aqui é o que a gente quer. Eu dou uma furadinha no olho, ó. Que aqui de cima não dá pra ver direito, tá? Me deu uma marcadinha. Ó, a gente vai pegar essa partezinha, encaixar aqui, ó.
Vai pressionar ele aqui. Ah, gente, meu olho ficou marcadinho. Mas agora ele vai ficar assim. Queria tanto mostrar pra vocês como é que eu faço pra não expulsar, que eu acabei me empolgando, ó. E aí, a gente vai pressionando, ó. Pra que esse olho aqui não saia depois. Ele vai fazer uma caminha ali, ó, pra encaixar esse olho ali e ele não sair no formato do olho, tá? Vamos fazer do outro lado? Só que do outro lado a gente vai apertar com o outro lado aqui pra não estragar o olho. Aí temos um efeito sonoro aí do vizinho, que não termina a reforma dela nunca. Botando cerâmica ali, gente. Aí tem uma semana que está fazendo barulho aí todo dia. Ó, vamos pressionando o olhinho. Com calma e paciência, tá? Eu não gosto de pressionar com o cabo desse pincel aqui, ó. É o que todo mundo faz, mas, sinceramente, toda vez que eu faço, eu me lasco. Na hora que eu aperto, quando eu vejo, às vezes ele escapa e acaba marcando a lateral do olho, ó. Mas esse aqui é o melhor pra não arranhar o olho, não estragar ele, tá? Olha lá a caminha que eu disse, ó. Tá vendo a borda que fica do olho? Bem certinho. Isso aqui é muito necessário acontecer pra que você prenda esse olho lá dentro, porque ele expulsa, tá? É um olho gigante, não tem nada a ver com a resina, não tem nada a ver com a fabricação. Tem a ver com o tamanho dele, né? E outra, a resina, ela é maleável. E o biscuit, ele vai secando e ele vai retraindo, né? Ele vai diminuindo, que ele vai diminuindo, ele acaba expulsando o olho, porque o olho é molinho. Quer dizer, mais mole do que o biscuit, né? Então, aqui, ó. Fizemos o olhinho dele. E aqui, ó, vou dar uma marcadinha também. Bem lindinho, ó, no narizinho. E eu vou usar o pincel de água aqui embaixo, ó. Vou passar algumas vezes esse pincel de água aqui. É bom passar também dentro do molde, se você vê que as duas massas não estão com a mesma elasticidade, tá? As massas, às vezes, elas estão mais grossas, às vezes elas estão mais moles. Se ela tiver a massa verde e a massa azul igual, tá beleza. Agora, se você notar que uma das massas tá mais sequinha do que a outra, dá uma umedecida assim, ó. Umedece dentro do molde. Na hora que você colocar essa parte azul aqui, vai lá, passa um pouquinho de água, às vezes um pouquinho de cola. Às vezes, na primeira vez não dá certo, testa de novo, o molde tá pronto, o bichinho já sai daqui pronto, ó. Olha que depois que ele sai do molde, você já não tem que fazer mais nada. A única coisa que você vai fazer aqui agora é terminar de montar, porque o personagem está pronto. Agora, a gente vai para as pernas. E nas pernas, gente, a gente vai fazer a mesma coisa no corpinho. O corpinho dele sai inteirinho. Eu já vou usar um pouquinho de óleo aqui, um pouquinho de creme, ó. Vou lambrecar, porque ele tá meio sujinho ali dentro. Pegar um pedaço da massa, do mesmo jeito que a gente fez da primeira vez. Toda vez que eu começo a usar o molde, geralmente é uma produção, eu tenho que fazer às vezes 5, 7, 10, 20 peças. A primeira vez eu sempre faço isso aqui, ó. Porque o molde fica guardado, ele suja. E ele suja muito, né? Então, para não ter trabalho das outras vezes, eu faço isso aqui. E ali, principalmente, ó, lá no pezinho, ficou cheinho de creme. Cheinho de sujeirinha. E aquele pezinho ali, ele sai perfeitinho, desde que ele esteja limpinho. Desde que essa parte aqui esteja limpinha, mas esteja bem legalzinha para ela encaixar lá dentro, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Pouquinho de paciência, porque é outra parte que já vai sair praticamente pronta.
E pra essa fofurinha das perninhas, a gente vai pegar um pedacinho de massa. Eu vou pegar uma massinha mais ou menos da cor do narizinho. Vou pressionar ela aqui, ó. Lá dentro do molde. Naquela parte ali. Tirei o excesso com o pincel, né? Esse pincel que você tiver novo, você passar ele ali, também rasga, tá? Esse pincel modelador, quando ele tá novo, ele corta. Quando ele tá com a pontinha novinha, ele corta mesmo, molde de silicone, tá? Já aconteceu aí com você? Me conta aqui nos comentários se você já teve essa experiência. Comigo já aconteceu. Não com Stitch, graças a Deus, né? A gente vai pressionar a massa lá dentro, ó. Gente, o Stitch tá como é que fala? Pra ser lançado agora esses dias, o filme. E se o ano passado vendeu, esse ano, então, Deus nos ajude. Eu tenho colegas de profissão que já venderam mais de 200 Stitch numa pancada só. Ó, umedeci um pouquinho com água, que aí a gente vai pegar essa massa da cor da cabeça. Vamos fazer isso aqui, ó. Não é fácil, gente. Essa massa minha aqui tá bem firme, ó. E eu trabalho com as minhas massas praticamente todas assim. Ó. Bem firme. A gente vai levar ela ali, pressionar. E aqui, ó, nessa parte, deixa eu pegar um boleador. Que agora a gente vai usar um boleador, vou usar esse lado aqui. Eu vou levar a massa lá embaixo, ó. Pressionando pra ela aderir lá onde a gente colocou aquele pedacinho lá, e ela encaixando direitinho aqui dentro do molde, ficar certinho, tá? Às vezes, fazer isso com o dedo, com a unha um pouquinho grande, pode dar errado. E com a ponta dos dedos dói. Geralmente eu faço com a ponta do dedo, mas com a massa dura desse jeito aqui tá complicado, viu? Ó, a gente pressionou. Vamos passar o rolinho aqui de novo, ó. Pressiona, pressiona. Pra desmoldar a mesma coisa da cabeça, ó. Pressiona, pressiona. Parte mais profunda tá pra cá. Eu vou pressionar, abrir, ele já saiu, ó. E aí, vou balançar, ok? Olha aqui o que às vezes acontece, ó. Às vezes ele não cola. Às vezes ele dá uma descoladinha. Então, pincelzinho com água, um cotonetinho com água. E aí, eu venho aqui, ó, e dou uma apertadinha. Eu apertei onde não devia, que foi bem na pontinha da unha. Os dedinhos dele ficou redondo. É o de menos, gente. Ah, e outra coisa que aconteceu aqui, ó. Bom ter acontecido, que eu mostro pra vocês. Deu uma leve rachadinha aqui, ó. Não foi uma rachadinha, foi porque a massa não foi apertada direito ali dentro. Como ela tá muito dura, fica muito difícil de fazer isso aqui, ó. Mas, ó, nada que um estequinho não resolva, gente. Quando tá muito marcado, eu decido por fazer de novo. Porque o corpinho tá pronto. Então, às vezes, é até mais rápido você tirar outro corpo do que você ficar tentando arrumar o que você acabou de tirar. E tá com um defeitinho, às vezes, um pouquinho grande. Passo o rolinho, vou pressionar as perninhas. Que é a posição que ele vai ficar, ó. E vou colocar ele aqui pra secar. E pra fazer a orelha, gente, é o mesmo processo das outras duas partes ali, tá? Que o molde tá sujinho.
sujinho não, ele tá cheio de amido de milho. E aí, com amido de milho, ele gruda na hora que você vai desmoldar. É até importante falar sobre isso, que os moldes da Angélica, ele já vem com essa poeirinha de amido de milho que ela usa com a equipe dela, para que os moldes não grudem, para que saiam toda sujeirinha. E aí eu aprendi isso para poder deixar os moldes limpinhos, né, na hora de utilizar. Então, sabendo disso, né, toda vez que você põe uma massa lá e ele tá meio meio cheio de poeirinha, né, cheio de amido de milho, ele acaba dando uma grudadinha. Então, a gente faz isso. Ó, eu limpo ele com um pedacinho de massa, né, e fica beleza pra usar de novo. Vou arredar aqui só pra vocês verem como que eu faço, né. Ó, tem que rodar a massa, deixar ela fininha, pra gente poder pôr ali dentro do molde. Vou fazer com 2 pedaços, com massa rosa e massa azul. Ó. Vou fazer já as duas ao mesmo tempo. Que eu já conserto minha mesa. Pronto. A gente vai pegar aqui, com esse pedaço aqui, a gente vai marcar ela aqui, ó. Não é com essa, é com essa daqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Me enganei, gente. Essas orelhinhas. A gente vai fazer ó, uma parte, encaixar aqui dentro. Dá pra pintar também, tá? Ó. Tirar esse excesso aqui. E aí, a gente vai pegar o pedaço de massa rosa e encaixar. Pressionar bem. E aí, se você quiser, você pode abrir um pedacinho de massa. Ó, vou abrir aqui, ó. Mais estreitinho já, mais no jeitinho do molde mesmo. Só pra encaixar aqui, ó. E aí, ó. Vamos pressionar bastante com o rolinho. A gente tava sozinha, agora já não estou mais, né? E aí a criança chega e fica conversando lá com o pai dela. Então, se vocês ouvirem alguma coisa aí, vocês já estão sabendo o motivo. Ó, pressionando. E vou pôr todas as sétimas pra dentro, ó. E agora aqui, olha que difícil que é desmoldar. Sai assim, ok? Às vezes ele fica meio irregular, às vezes não fica, que uma outra que eu fiz, ó. E é o tanto que encolhe, gente. Essa aqui é a massa Modele, mesmo molde, tá? Mesma coisa do lado de cá. Ó.
Minha massa tá bem dura mesmo. Eu vou ter que dar uma amolecida nela ali depois. Vou fazer um rolinho compridinho, dar uma achatada e encaixar aqui. E vou tirar esse excesso aqui dessa massa que tinha, tava muito gordinho, ó, tá vendo? Aí atrapalha fazer aquele negócio que a gente fez com a outra parte. Pra que serve isso? Pra outra parte ficar toda lisinha, assim, toda da mesma cor. Tem necessidade? Não, não tem. Mas eu quero mostrar pra vocês como foi que a Angélica fez. Eu quero mostrar que dá pra fazer, tá? Que tem gente que fica reclamando que não dá certo do jeito que ela fez. Que não era daquele jeito, não sei o que, eu não sei. Mas é desse jeito que ela fez e deu certo. Ó. Outro pedacinho de massa abertinho daquele jeitinho. E aí, ó. Pressiona mesmo. E vou tirar esse excesso. Vamos de novo. Quanto a essas tecas aqui, gente, aqui nesse canto aqui, eu faço, mas eu não indico, tá? Não indico por isso aqui, ó, quer ver? Esse rasgo aqui nesse molde não foi lascado, foi porque eu passei. E na hora que eu passei a esteca assim, ela não pegou reto. Pegou uma ponta dela e acabou arrancando do molde, tá? Acabou estragando o molde. Então, assim, não faça. Temos aqui as orelhas do Stitch. E agora a gente vai montar a Angel. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente vai fazer com a Angel. Tava editando o vídeo aqui, gente, vi que ele ficou muito longo, então decidi encerrar ele no meio. E vamos começar outra parte dele. Na outra aula a gente vai fazer a Angel. E aí eu já vou soltar todas as aulas tudo na íntegra, tá bom? Mas aí a gente vai encerrar aqui, parando aqui assim, do nada. Porque a aula já tava com 40 minutos, então decidi encerrar e começar de novo. Então, fica de olho na próxima aula, que tem a continuação dessa pecinha, tá?